안녕하십니까. Olá pessoal, 반갑습니다. muito prazer em vê-los. 이 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir as nossas Bíblias? 느헤미야 6장 1절입니다. É o livro de Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. 느헤미야 6장 1절부터 19절 좀 한 전장을 다 읽으려고 하는데 Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 19, eu pretendo ler todo o capítulo. 잠이 오는 분들은 다 읽을 땐 좀 졸아도 괜찮습니다. Então, aqueles que estiverem com muito sono, vocês podem dar uma cochilada enquanto eu leio o capítulo. 내가 굉장히 인자했다고 생각합니까? Não acham que eu fui muito generoso, pessoal? 6장 1절부터 읽겠습니다. Vamos ler a partir do versículo 1. 산발락과 도비아와 아라비아 사람 게셈 그 나머지 우리의 대적이 내가 성을 건축하여 그 테라간 곳 남기지 아니하여 탐을 들었는데 내가 아직 성문에 문짝을 달지 못한 때라. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, 게셈이 내게 보내 이르기를 오라 우리가 어느 한 평지 산촌에서 서로 만나자 하니 실상은 나를 해코자 함이라. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. 내가 곧 저에게 사자들을 보내 이르기를 내가 이제 큰 역사를 하니 내려가지 못하겠노라. 어찌 역사를 떠나 정지하고 너에게 내려가겠느냐 하매 Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 저희가 네 번이나 이같이 내게 보내되 나는 여전히 대답하였더니 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. 3말 5번째는 그 종자의 손에 봉하지 않는 편지를 들려 내게 보내었는데 Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. 그 글에 이르기를 이방 중에도 소문이 있고 가스무도 말하기를 네가 유다 사람을 더불어 모반하여 성을 건축한다 하나니 내가 그 말같이 왕이 되려 하노도다. Do teor seguinte, entre as gentes se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. 또 내가 선지자들을 세워 예루살렘에 너를 들어 선전하기를 유다에 왕 있다 하게 하였으니 이 말이 왕에게 들릴지라 그런즉 너는 이제 오라 함께 의논하자 하였기로. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. 내가 보내 저에게 이르기를 너의 말한 바 이런 일 없는 일이요 내 마음에 지어낸 것이라 하였나니 Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. 이는 저희가 다 우리를 두렵게 하고자 하여 말하기를 저희 손이 피곤하여 역사를 정지하고 이루지 못하리라 함이라. 이제 내 손을 힘있게 하옵소서 하였노라. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. 들라의 아들 스마야가 두문불출하기로 내가 그 집에 가니 저가 이르기는 저희가 너를 죽이러 올 테니 우리가 하나님의 전회로 들어가서 외소 안에 있고 그 문을 닫자 저희가 필요한 밤에 와서 너를 죽이라 하기로. Tendo eu ido à casa de Samaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio no templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸에 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 난 들어가지 않겠노라 하고. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. 깨달은 이제 저는 하나님 보내신 바가 아니라 도비아와 산발락에게 뇌물을 받고 내게 이런 예언을 함이라. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. 뇌물을 준 까다 나를 두렵게 하고 이렇게 함으로 범죄하고 악한 말을 지어 나를 비방하려 함이었느니라. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. 내 하나님의 도비아와 산발락과 여선지 노아다와 그 남은 선지자들 물은 나를 두렵게 하고자 한 자의 소위를 기억하옵소서 하였노라. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 에룰월 25일에 끝나매 Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. 우리의 모든 대적과 사면 이방 사람들 이를 듣고 다 두려워하여 스스로 낙담하였으니
이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알미니라. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. 그때 유다의 기인들도 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 저에게 이르렀으니 Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. 아라의 아들 스가냐와 사위가 되었고 도비아의 아들 요난도 베레가의 아들 모슬람의 딸을 취하였으므로 유다에서 저와 동행한 자가 많음이라. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Sacanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. 거기까지 읽었습니다. Vamos ler até o versículo 18. 우리가 신앙생활하면서 우리 속에 마음이 두 가지 사이에 있을 때가 있습니다. Durante a nossa vida espiritual, existem momentos que o nosso coração fica no meio de dois sentimentos. 얘기를 하면 Por exemplo, 최요한이가 정갈소에 거의 다 죽어가고 있었어요. o Cheohan estava morrendo porque havia sido picado por um escorpião. 못한다고 하는데 Os médicos haviam dito que ele ia viver por no máximo 2 horas. 뭔 생각했냐면은 Então, o que eu pensei naquele dia? 내가 최요한을 위해서 의사를 보내줄 수도 없고 약을 보내줄 수도 없는 거예요. Eu não posso enviar um médico ou nenhum remédio para o Yu John Choi. 서울에서 라이베리아가 18시간 시간이 들리는데 Porque de Seul para a Libéria são no mínimo 18 horas de 의사도 viagem. 보내줄 수 없고 약도 보내줄 수 없었어요. Então eu não posso enviar um médico ou algum remédio para ele. 그때 제가 성경 말씀 하나 딱 떠올랐어요. Só que naquele momento me recordei de um versículo da Bíblia. 여호와는 새 힘을 얻는다. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. 그래서 제가 그 지역장에게 내가 그 최요한 통화할 수 있느냐. Então eu perguntei para o diretor lá da Libéria se eu poderia falar diretamente com ele. 예, 목사님. Ele falou, sim, pastor, claro. 요한아, 박 목사님 전화 받아. Olha, John, atende o telefone, é o pastor Park. 요한은 거의 죽어가고 있었어. O John já estava quase morrendo. 너 내 목소리 들려? John, você me escuta? 예, 목사님. Sim, pastor. 너는 아프리카 한 정갈에 쏘였대. Dizem que você foi picado por um escorpião africano. 죽어가고 있대. Então você está morrendo agora. 요한, 근데 나는 오늘 아침에 성경을 읽었어. Mas, John, hoje pela manhã eu li a Bíblia. 이사야 40장 31절을 읽었는데 Eu li capítulo 40 do livro de Isaías. 이게 뭐라고 기록돼 있냐면은 E ali diz assim, 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리니 그렇게 돼 있어. que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. 요한아, 성경 66권은 전부 하나님의 말씀이야. John, os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. 말씀대로 네가 정갈소에 죽어가고 있는데 Né? Você, conforme nos disse, aqui está morrendo agora. 힘이 필요해. E você precisa de força para poder vencer o veneno do escorpião. 뭐라고 말하냐면은 E o que a Bíblia nos diz? 네가 여호와를 앙망하면 새 힘을 주신다고 성경 기록. É que se você confiar em Deus, Ele vai te dar novas forças. 성경 66권은 하나님의 말씀이야. Os 66 livros da Bíblia representam as palavras de Deus. 절대로 거짓말하지 않아. E Deus jamais mente. 네가 이 시간에 하나님을 앙망해봐. Então, neste momento, olha para Deus. 하나님 너에게 새 힘을 분명히 주실 거야. Deus com certeza irá te dar novas forças. 정갈의 독을 이길 수가 있어. Então, você pode vencer o veneno do escorpião. 오늘 내가 이야기하려고 하는 것은 Só o que eu quero falar com vocês hoje? 우리들이 신앙생활하면 내 마음속에서 저울질할 때가 많아요. Tem muitas vezes que nós ficamos pendulando de um lado para o outro durante a vida espiritual. 가능할까? Será que isso vai ser possível? 내 기도를 들으실까? Será que realmente Deus escuta a minha oração? 내가 씻어졌을까? Será que meu pecado realmente foi lavado? 남았으면 어떡하지? E se ainda restou pecado, o que eu devo fazer? 수많은 생각들을 사탄 울서 일으켜서 하나님 말씀 불신하게 만들어요. Satanás coloca inúmeros pensamentos dentro de nós para que nós desconfiemos das palavras de Deus. 제가 제 생애에서 가장 감사한 게 뭐냐면 A coisa mais gratificante que eu considero na minha vida 성경이 들려져 있다는 é ter a Bíblia em minhas mãos. 66권의 이 성경 말씀이 Essa Bíblia com os 66 livros 한국말로 만들어졌다는 것이. está em coreano. 하나님이 하신 말씀 그대로 적어서 As palavras de Deus foram escritas aqui, 년 역사를 이루었고 passou por milhares de anos 손에 들려 있는데 e está aqui nas minhas mãos. 모든 말씀은 하나님의 말씀이란 거예요. E todas as palavras escritas aqui são as palavras de Deus. 성경에서 분명히 이야기하기를 E a Bíblia claramente nos afirma que, 뭐 말하냐면 o que a Bíblia diz? 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻는다고 말했어. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. 내가
요한이가 지금 2시간 후에 죽는다고 하는데 Então eles afirmavam que o John ia morrer em 2 horas. 목사가 돼서 요한에게 할 수 있는 이야기는 이 이야기밖에 없는 거야. E só tinha esse versículo que eu poderia falar para o John sendo um pastor. 뭐 그랬어요? E eu falei seriamente para ele: 요한이하고 통화할 수 있나? olha, será que eu posso falar com o John? Sim, pastor, claro. Então passa para ele. 박 목사님이야. Ei, John, é o pastor Park. 야, 요한아, 너 내 목소리 들려? Ei, John, você me escuta? 목사님, Sim, pastor. 너는 아프리카산 정갈에 쏘였대. Dizem que você foi picado por um escorpião africano. 죽어가고 있어. E você está morrendo por causa disso. 네가 현재 2시간도 못 산대. As pessoas afirmam que você não irá viver por mais 2 horas. 나 이거는 형편이고 Mas isso é a sua situação. 성경은 뭐라고 말하냐면 O que a Bíblia diz? 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻는다고 했어. Que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. 네가 정갈의 독을 이기면 새 힘이 필요해. John, para você vencer o veneno do escorpião, precisa de novas forças. 정말 하나님을 앙망하면 Se você realmente confiar no Senhor, 성경 말씀 너에게 새 힘을 주실 거야. as palavras de Deus irão te dar novas forças. 반드시 정갈의 독을 이길 수가 있어. Então você com certeza poderá vencer o veneno do escorpião, John. 저는 생각을 여러 번 해봤습니다. Eu pensei várias vezes. 네가 요한이 안 살아나면 어떡하지? Ah, e se o John não viver? 새 힘을 안 주면 어떡하지? E se Deus não der novas forças? Sim, surgiu esse sentimento em mim. 말고 요한이가 Não em mim, pessoal, no John. 하나님 앙망한다. 살아나 지금 다 죽는데. Ah, isso aqui, todas as pessoas morrem um dia. 이렇게 생각할 수도 있어요. Sabe, ele pode pensar dessa forma. 저는 주님 앞에 늘 감사한 게 뭐냐면 Mas uma coisa que eu agradeço muito perante Deus, 저는 열왕기 5장에 남한전 계집종에 관한 이야기인데 em 2 Reis capítulo 5 fala sobre aquela menina cativa. 남한 장군이 그 계집종이 잡혀왔을 때 Quando aquela menina cativa chegou na casa do comandante Naamã, 종으로 팔려왔고 ela já havia sido vendida como uma escrava, 이 집이고 era a casa de um leproso, 너무 비참하게 살았어요. era uma vida muito miserável ali. 하나님이 그 여종에게 생각 하나 넣어줬어요. Só que Deus um dia colocou um pensamento na vida dela. 장군 남한 장군 문둥병 환자네. Ah, o comandante Naamã, meu mestre, ele é leproso. 선자 엘리사벳가 지금 대본 났는데 Se ele fosse perante o profeta Eliseu, que há em Samaria, com certeza seria curado. 나를 보내고 저 남한 장 문둥병 낫게 하기 위해서 보냈네. Ah, Deus me enviou aqui na casa do comandante para que ele pudesse ser curado dessa lepra. Então, se eu falar disso para ele, ele poderá ir lá para Samaria, ser curado e voltar. Então, aqui ficará cheio de alegria. Então, pensando dessa forma, mas não faz sentido. O comandante vai me atender e ir lá para Samaria. E se mesmo que ele não for curado? Só esses tipos de pensamentos surgem em nós e começa a matar aquele desejo de querer falar com o comandante Naamã. Se quando o Cheyohan estava com esse coração, ele já está morrendo, mas eu vou ficar insistindo com isso. Eu só vou ficar importunando ele. E não adianta eu falar, não adianta. Se ele não acreditar, não vai ter força nenhuma. Então, se eu tivesse dentro de mim um pouquinho que seja de um outro coração, a não ser a palavra de Deus, com certeza eu não poderia ter dito aquelas palavras para o John Choi. Eu disse, John, as palavras de Deus, os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Essas palavras são as palavras de Deus. E Deus jamais mente. E a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. John, você foi picado, está morrendo. Então precisa de novas forças para vencer o veneno do escorpião. Então dependa de Deus. Deus, com certeza, conforme a sua promessa, vai te dar novas forças. Então você poderá vencer o veneno do escorpião, John. Só no meio de nós, vamos supor que alguém semeou. Então caiu ali na boa terra, na terra com espinhos, na terra com pedras. Só nós, lendo a palavra de Deus, será que isso será possível? Será que eu não vou me tornar aquela pessoa que semeia à toa? Só Satanás sabe muito bem o quanto seus corações estão morrendo perante Deus.
Se vocês crerem realmente na palavra de Deus 드린다면 e confiando nisso dar um passo pela fé, 놀랍게 일을 하시는 거예요. Deus trabalha de uma forma incrível. 김기성 목사가 O pastor Kim Gi-song, 저를 반역을 했어요. ele foi contra mim. 안산교도 문제가 있었어요. Ele criou um grande problema na igreja de Ansan. 근데 제가 그날 이제 저녁 때쯤 돼서 Naquele dia, assim, 됐길래 pela tarde da noite, né? 안산교 장로들에게 얘기했어요. Eu conversei com os anciãos ali de Ansan. 목사를 나에게 좀 보내라. Por favor, envie o pastor Kim Gi-song amanhã pela manhã para que eu converse com ele. 김기성 목사 마지못해 왔어요. E o pastor Kim Gi-song, ele veio assim meio que forçado. 그러니까 기가 좀 죽더라고요. Porque vindo para cá, ele meio que abaixou um pouco a cabeça. 제가 제 대적자입니다. Pastor, eu sou um rebelde. 우린 다 대적자야. Tudo bem, todos nós somos rebeldes, eu 내 disse. 마음 가지면 문제가 안 돼. Não tem problema, você tem um novo coração a partir de agora. 난뭐 우리 사역자 다 달라요. Só nossos ministros são todos 김기성 diferentes. 목사는 그런 면에서 Mas o pastor Kim Gi-song, neste ponto, 좀 이렇게 옛날에 뭐 깡패도 하고 그랬으니까 좀 다르더라고요. não sei se é porque antigamente ele foi, né, um criminoso, mas ele era diferente. 마음을 바꿔요. Ele trocou o coração dele. 내가 시키는 그대로 하는 거예요. E ele faz agora tudo o que eu peço, do jeito que eu peço. 김영재 교도소에 가 성경 공부를 해. Ó, irmão Kim Gi-song, faça estudo bíblico nas penitenciárias. 저는 그때 이제 우리 한국 민간 교도소 하나 만들고 싶었어요. Eu queria ter uma penitenciária privada, assim, 목사를 그 교도 세워서 그 교도소 안에 모든 사 복음 전하게 하려고. para poder estabelecê-lo ali como um pastor e fazer ele pregar o evangelho para todos que ficassem presos. 쉽지 않더라고요. Mas não é fácil, né, ter uma prisão particular. 근데 케냐에 가서 교도소에 말씀을 전했어요. Mas ele foi para o Quênia e pregou nas penitenciárias ali. 김영재 목사 안에 너무 내가 하는 그대로 시킨 그대로 해요. Então, ele fez tudo conforme eu havia pedido para ele fazer. 처음에 교도소를 가니까 안 된다고 하더라고요. No começo, quando ele foi para as penitenciárias, né, negaram o pedido dele, mas ele voltou no dia seguinte. 왔느냐고. O carcereiro perguntou, por que o senhor está aqui de novo? 오라고 그랬습니다. Ah, o senhor me pediu para voltar amanhã. 오라고 그러냐고. Quando eu pedi para o senhor voltar? 했습니다. O senhor falou para eu voltar. 참네. Brincadeira você, né? Tá de piada comigo, não é verdade? 내가 언제 오지 마라 그랬지. Quando eu pedi para você voltar, eu falei para você não voltar mais. 마락하는 걸 난 오라 소리를 들었습니다. Ah, eu pensei que você tinha dito para ouvir. Eu entendi assim. 교단 너무 기가 막히니까 들어가자. Então, né, o carcereiro ele ficou assim, tão sem jeito que ele falou, vamos entrar então. E a partir daquele momento, as portas se abriram nas penitenciárias. E eu falei, olha, não vá sozinho. 좀 데리고 가라. Sempre leve uma pessoa junto com você. 바쁜 일이 있을 때 Porque quando você tiver algum tipo de imprevisto, essa pessoa pode, né, pregar no seu lugar. Mas isso não é permitido na prisão. 법이 바뀌었다 하면 한 명 데려가더라고요. Só que naquele dia disseram que mudou as normas e que ele podia entrar acompanhado. 사람은 옛날에 좀 그런 세계 살아서 그런지 몰라도 Eu não sei se é porque ele convivia ali no meio, 그대로 들어요. mas quando ele prega dentro das penitenciárias, as pessoas escutam. 사람들은 이야기를 듣고 난 뒤에 As pessoas, depois que o escutam, 가능한지 내게 유익이 어떤 건 정말 뭐할 만한지 하고 싶은 건지 오만 가지 다 생각해가지고 geralmente pensam, né? Ah, se isso é possível, se não, se isso faz sentido, se isso vai ser proveitoso para mim. E se eles não querem escutar, não escutam. Se querem, escutam. 김유성 형제는 그런 부분에 있어서 내가 존경이 Mas nesses pontos, realmente o pastor Kim Gi-song, ele tem o meu respeito. 케냐 대통령이 김유성 목사 1시간 동안 면담을 했어요. O presidente de Quênia teve 1 hora de encontro com o pastor Kim Gi-song 공무원 교육시켜달라고 했어요. e eles nos solicitaram para fazer um trabalho realmente fixo dentro das penitenciárias. 케냐에 가서 어떤 기업의 보조를 받아가지고 교도소마다 텔레비전을 하시. E ainda mais, ele recebeu um patrocínio de uma companhia e enviou TVs em cada penitenciária ali em Quênia. 교도소 텔레비전 없는데. Geralmente não tem televisões ali na penitenciária. 교도소장 얼마나 기뻐하겠어요. Imagina a pessoa colocar uma TV dentro de uma penitenciária. 보고 세상 돌아가는 거 아니까. Porque assim eles vão poder ver as notícias, ver o que está acontecendo no mundo. As pessoas não têm essas informações. 뉴스 보게 했어요. Mas permitiram eles assistir um jornal. E um dia afirmaram, olha, iremos fazer uma escola de teologia online. Olha, eu vou pregar lá da Coreia e vocês escutam aqui. 텔레비전으로 강의를 내보내. Então, por meio dessa TV, eles começaram a transmitir essas aulas. 교도소에 무기수란 재수가 있어요. Tem aquelas pessoas que têm sentença 왜냐면은 de morte, né? 시간을 안 정해요. Não tem tempo para eles. 편안히 한 편을 Porque a vida deles está decretada a terminar ali dentro. 밖에 못 Essa pessoa é uma pessoa que jamais poderá sair novamente. 나를
신앙을 가르쳤어요. E ele ensinou a vida espiritual para esses que tinham a prisão perpétua. Fez ali imposição de mãos e os ordenaram pastor. Geralmente as pessoas têm medo dessas pessoas, porque a maioria são assassinos. 쩔쩔매는데 Então os outros presos ficam 저도 분위기가 너무 com muito medo deles, né? Mas já que eles se tornaram pastores, o ambiente ali mudou completamente. 나는 저렇게 못할 것 같아. Eu, quando eu penso, acho que eu não poderia fazer essas coisas. 진짜 하나님 말씀만 순종. Nossa, realmente, irmão Kim, ele é obediente à palavra de Deus. 앞에 사야 돼. 그런 건 잘 돼 있더라고. Eu não sei se é porque ele foi um criminoso antigamente, mas isso ele é muito bom, isso é muito bom. E Deus o ajuda em todas as coisas, 교도소에. em todas as penitenciárias do Quênia. 이번에 미국에 우리가 채퍼린이라고 Dessa vez, lá nos Estados Unidos, nos encontramos com a capelania. 지난번에 아틀란타 갔을 때 Da vez passada, quando eu fui para Atlanta, 채퍼린 대표가 5시간 차를 더 저를 찾아와. um representante da capelania ali fez uma viagem de 5 horas para me conhecer. 저 오전 내내 보는 구원을 받았어요. Durante toda a manhã nós conversamos e ele recebeu a salvação. 작년 제 봄인데 Isso foi no ano passado. CLF로 왔는데 Ele participou no CLF 그분아 채퍼린 몇 명 보내줄까요? e ele perguntou, pastor, quantos capelões o senhor quer que eu envie? Ele falou, eu vou enviar 5 ônibus para o senhor. 아마 미국은 버스 한 대 한 50명 타는 건데 Lá nos Estados Unidos, um ônibus geralmente comporta 50 pessoas. 250명을 채퍼린 보내주겠다. Então ele estava dizendo que iria nos enviar assim, 250 capelões. 그분이 이번에 우리 목회 38명을 채퍼린 허가를 내줬어요. E ele autorizou, ele reconheceu 37 dos nossos pastores como capelãos também. 그 이제 이 사람들이 가서 강의를 들으면 E quando eles vão, participam, escutam as 따면 말입니다. pregações, e nós assim ranqueamos, por exemplo, o prisioneiro, 정을 열흘을 깎아준대요. eles falaram que começaram a diminuir 10 dias da sentença do prisioneiro que participar das palestras. Pessoal, parece que 10 dias pode não ser nada. 시간이 그 안에 싫어해요. Mas para aqueles que estão presos, 1 hora é muito precioso. 교도소에 딱 마감날 되면 새벽에 나가요. Então, no dia que eles são libertos, né, eles vão de madrugada. 이 사람들이 복음을 전하는데 Então, eles pregam o evangelho ali 집중적으로 듣는 거예요. e eles escutam de uma forma muito atenta. 우리가 모집해요. Então, nós estamos agora recrutando capelões, estamos agora educando eles, formando novos capelões, para que possam trabalhar ali dentro das penitenciárias. 하지 않고 Capelão, assim, são pastores 조목 que não pastoreiam, né, para falar a verdade. Eles são capelões, eles têm uma atividade um pouco diferenciada, seja no exército, nos hospitais, nesses lugares. 그 채플린 그분이 최고 책임자 구원을 받았어요. Então, o representante maior ali dos Estados Unidos recebeu a salvação. 다 만들어 주는 거예요. E ele, sabe, começou a abrir portas do jeito que a gente desejava. E quando esses capelões são assim treinados, eles podem se tornar um verdadeiro pastor. 최소자를 그 형을 열을 감해 준다. E ele palestra para os penitenciários que são incentivados a ter 10 dias da pena aliviadas. 교장단 모임에 제가 참석했어요. Dessa vez eu participei ali de uma reunião 그리스도인들인데 que são líderes cristãos ali dos Estados Unidos. São cristãos. 미국의 법을 학교 안에 성경을 못 전하게 하게 돼 있어요. As leis americanas impedem hoje ensinar a Bíblia dentro da escola pública. Então eles querem novamente mudar isso. 성경 얘기하지 마라. Só que eles falaram, ó, não fale da Bíblia. E eu sugeri, então não falem da Bíblia e falem da educação emocional. Porque é meio que óbvio você citar um pouco da Bíblia falando da educação emocional. 할 수 있다. Por mais que a pessoa não creia em Deus, pode se falar sobre Deus. Dá para fazer isso, dá para se falar sobre Jesus na educação emocional. 그 교장단들이 너무 감격해. E aqueles diretores de escolas, né, que estavam na reunião, ficaram muito comovidos. 속에서 Só dentro dos trabalhos que nós fazemos, 인간만이 가질 수 있는 마음을 가졌어요. nós temos um coração que somente é possível para o ser humano. 하나님만이 가진 마음이 있어요. Mas Deus tem um coração que só Ele tem. 이게 문제는 안 되는데 Então isso não é problema. 뭐냐면 Qual que é o problema? 여호와의 말씀에 Na palavra do Senhor diz: 생각은 다릅니다. meus pensamentos e seus pensamentos são diferentes. Meus caminhos e seus caminhos são diferentes. 그렇기 때문에 우리의 관념 안에서 하나님의 일을 하려고 해요. Então nós queremos fazer o trabalho de Deus dentro dos nossos conceitos. 이 인간의 관념을 이용해서 사탄은
율법적으로 흘러가게 만들고 구원을 못 깨닫게 하고 죄인하고 깨닫게 이제 그런 식으로 이걸 속여 나가는 거예요. E Satanás, que utiliza os nossos conceitos, começa a enganar e nos conduzir para ir para a lei, para não receber nem a salvação. 사고나 관념이나 생활 습관 이 모든 걸 딱 접어놓고 Então nós temos que deixar todos os nossos conceitos, nossos meios de pensamento, nosso estilo de vida. 살아도 좋아요. Só não tem problema com que tipo de pensamento vocês vivam. 하나님의 말씀 앞에는 Mas perante a palavra de Deus, 말씀을 그대로 받아들인 마음을 가지면 se tiverem um coração de poder aceitar a palavra do jeito que ela é, isso irá trazer um grande trabalho de Deus. A questão é que nós lemos a Bíblia com o nosso ponto de vista. 신앙생활하고 Nós assim vivemos a vida espiritual. 우리가 열심히 해야겠다는 쪽으로 사탄은 모든 사람들의 마음을 끌어갔어요. E Satanás levou o coração de todas as pessoas, fazendo acreditarem que eles precisam de esforço para a vida espiritual. 아무 상관이 없어요. Pessoal, a vida espiritual, nascer de novo, a salvação tem nada a ver com o nosso esforço. É importante receber a condução do Espírito Santo. Por isso que as pessoas, por não saberem disso exatamente, não conseguem se firmar na fé. 내 이야기를 들었을 때 O John Choi, quando escutou o que eu disse, 말도 안 돼. isso não faz sentido. 아무도 항상 저런 식으로 얘기해. Nossa, como ele pode falar daquele jeito? O médico está dizendo que eu vou morrer daqui a 2 horas. Adianta eu ficar aqui confiando em Deus? 생각 충분히 가질 수 있어요. John Choi com certeza poderia ter tido esse pensamento. 한다고 낫겠나 지금 다 죽어가는데. Já tô morrendo, não adianta tentar isso agora. 그러면 끝나는 거예요. Então, se ele for para esse lado, acabou. Realmente ele iria morrer. 우리가 주님을 믿으면서 Só quando nós cremos em Deus, 놓고 deixamos a palavra de Deus 그 마주 허리에서 인간 방법의 생각이 나를 지배할 때 너무 많아요. e começamos assim, ficar embaçados na palavra de Deus e começamos a ficar nítidos para o nosso pensamento, isso estraga a nossa vida espiritual. Isso não pode acontecer. 그 말씀 O coração de Deus, a palavra dada por Deus, devemos aceitar essas coisas e crer nisso. 열왕기하 5장에 나만 계지 쪽인데. Eu falo com frequência ultimamente sobre 2 Reis capítulo 5, sobre aquela menina cativa. 장군이 계지쪽이 포로 잡혀와 나만 집에 좋은 것살이 하고 있는데 A menina cativa estava lá como uma escrava na casa de Naamã. 처음에 너무 슬펐지요. Era uma tristeza para ela. 왜 내가 이제 잡혀와야 돼? Eu creio em Deus, por que eu tive que vir para cá? 내가 Por que isso aconteceu comigo? Existe um dia de formatura para mim, um dia que eu vou ser liberto? 전에 Meu comandante ainda, ele é leproso. LG 세탁기 이야기 깜짝 놀라더라고. Eu falei sobre as máquinas de lavar da LG lá nos Estados Unidos, ficaram muito assustados. Eles querem utilizar só máquinas da LG. LG 세탁기 있습니까? Então, vocês têm máquinas de lavar da LG? 계지쪽에 LG 세탁기도 없고 Imagina aquela menina cativa, eu nem tenho uma máquina de lavar da LG. 고름 시들어 가니까 문매를 걸릴까 봐 겁난다. Ela ficava com medo, porque todo dia tinha que lavar à mão as roupas do comandante na mãe e ficava com medo de pegar a lepra. LG 세탁기 있어요 하니까. Eu perguntei nos Estados Unidos, aqui tem máquinas de lavar da LG? Eles falaram, tem tudo, pastor. Eu falei, nossa, bom trabalho da LG. 자, 여러분 이제 우리 마음 안에 이 계지쪽에 많은 불평이 있었는데 Só no coração dessa menina cativa tinha muita reclamação, muita murmuração. Por que será que Deus não me protegeu? Por que Deus não cuidou de mim? O que eu fiz de errado? Que pecado que eu cometi? Por que eu tenho que viver para sempre aqui como escrava? 마음속에 있다가 Então, estava dentro desses sentimentos, 그 계주에 생각 안 알려줘서 mas Deus colocou um pensamento diferente nela. 눈병 저거 Olha, a lepra dele. 가면 되면 낫는데 Se ele fosse para o profeta que há em Samaria, com certeza seria curado. É verdade. 저 틀리면 낫겠네. Com certeza ele vai ser curado. 눈병 고쳐 한 나를 여기 보냈구나. Deus me enviou aqui para que ele fosse curado da lepra. 자, 계주종이 한 생각하고 Até aquele momento, o pensamento que ela tinha 너무 다른 거. era muito diferente desse novo pensamento que surgiu no coração dela. 이 집안에 평안이 넘치겠네. Se o comandante for curado da lepra, essa casa vai ficar feliz, ele vai viver com alegria, então ele vai me tratar bem. 그래서 하나님 나를 여기 포로로 보내주고. Foi por isso que Deus me enviou aqui cativa. Eu tenho que falar sobre isso para ele. 기쁨이 감사가 넘쳐. O coração dela ficou cheio de alegria, de gratidão. 근데 Mas, 내가 얘기한다 가겠어. você acha que ele vai só porque você vai falar isso para ele? Com certeza, ele não vai me atender. Você é de terra inimiga, isso não faz sentido. 말 듣고 Se ela tivesse escutado esse pensamento, 생각 다 받아들이면 se ela tivesse aceito esses pensamentos, 옛날 생각 들어. novamente voltaria para aqueles sentimentos de reclamação, de murmuração. Como eu vou viver aqui? Quando eu vou poder voltar para minha mãe? Eu tô com saudade deles. Porque minha vida é assim. 자, 여러분 우리가 지금이라도 Nem que seja agora, pessoal. 하나님은 우리 속에 살아 계십니다.
Só Deus está vivo trabalhando dentro de nós. 만일 여러분이 누구시든지 간에 Não importa quem seja, 그 하나님의 말씀이 여러분을 맞고 안 맞고 계산하지 말고 se vocês não calcularem se a palavra de Deus está de acordo ou não com o pensamento de vocês, 그 하나님의 말씀을 믿음으로 여러분 마음에 받아들이면 e se vocês assim pela fé aceitarem as palavras de Deus, 삶이 모든 게 달라지기 시작합니다. tudo em suas vidas serão diferentes. 아멘 한번 해야죠. Devemos falar amém aqui, né, pessoal? 아멘 안 돼요. Não concordam comigo? Não dá para dizer amém? 여러분 이 성경에 있는 수많은 말씀이 São muitas palavras que estão na Bíblia. 길가에 뿌린 씨가 되고 Pode se tornar numa semente que foi colocada ali à beira do caminho, naquela terra cheia de espinhos, naquela terra cheia de pedras. 열매를 못 맺어 그렇지. E assim não consegue produzir os frutos. 어느 말씀 한마디라도 읽고 Mas não importa qual palavra, se nós lermos essa palavra 믿음으로 받아들이면 e se aceitarmos pela fé essas palavras, 여러분 누구든지를 불문하고 não importa quem seja, 놀라운 사람이 되어지는 vocês se tornem pessoas incríveis. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3, versículo 23 diz: 죄를 범하였음에 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 sendo justificados gratuitamente 얻은 자 됐느니라. por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não conhecia o Evangelho. Eu era de uma igreja presbiteriana e dizia ser pecador, dizia que realmente tinha muito pecado. E eu tinha realmente. Mas depois que esse versículo entrou no meu coração, 장로교 다른 성도로 달랐어. eu comecei a ser diferente dos outros membros da igreja que frequentava. 한마디 내가 마음에 받아들인 대로 Depois que eu aceitei um versículo no meu coração, 성도들 친구들에게 제사 안 받은다 마귀하던지 eu comecei a falar: você tem que receber a remissão dos pecados, você tem que receber a salvação. Depois de um mês com essa atitude, 돌리더라고. eles começaram a me ignorar. 나를 따돌리더라고. O pastor começou a me deixar de lado. 아, 내가 교회 밖이면 어디가 살지? Nossa, sem a igreja, o que eu vou fazer da minha vida? 한 달 지난 뒤에 Depois de um mês, 성교할 수 없는 길이 열렸어. abriu caminhos para eu poder ir para o seminário. 하나님이 나를 이끄는 게 너무 놀라웠어. Foi muito incrível a condução de Deus na minha vida. 그냥 시골 한 작은 교회에 다니는 청년에 불과했어. Naquela época eu era somente um jovem do interior que frequentava uma igreja. 거기에 들어와서 Mas depois que uma palavra de Deus entrou no meu coração, 친구들이 모였는데 um dia meus colegas estavam reunidos 고리를 잡았는데 e eu peguei na maçaneta para entrar na sala onde estavam. Só que eu escutei que eles estavam falando de mim. 친구가 내 이야기를 해요. Eles estavam conversando sobre mim. 박옥수 그 녀석 웃기는 녀석이야. Nossa, o Oxo Park é uma piada mesmo. 싫어하는 지가 죄가 없다고. Eu conheço ele veio falar que não tem pecado. 옳은 말이에요. E estava certo o que eles diziam. 하고 나온 나쁜 짓 많이 했어. Porque eu e junto com eles haviam feito muitas coisas erradas, nós havíamos pecado. Então era incompreensível para eles quando eu disse que não tinha pecado. Eu falei que não tinha pecado, eu não falei que não tinha cometido pecados. 수는 없는 거지. Mesmo cometendo pecados, se eu fui lavado dos pecados, eu não tenho pecados. Pessoal, é diferente você não pecar e você não ter pecado. 내가 죄를 안 지어 죄 없다 소리 한 적 없어. Você não ter pecado é porque você foi lavado. Eu nunca disse que não cometi pecados. Eu disse que sim, eu cometi pecados, mas eu fui lavado pelo sangue de Jesus, por isso eu sou justo, eu sou santo. 또 해놓고 지 죄 없다고 말. Só que eles ficavam falando, ele ficava cometendo aquelas coisas com a gente, fazendo coisa errada com a gente, agora ele fala que não tem pecado. 일어난 일들이 무슨냐면 Pessoal, o que está acontecendo no livro de Neemias? 느헤미야가 바벨론에 포로 잡혀. Neemias ele foi levado cativo para a Babilônia. 느헤미야가 잘된 거는 E o que foi bom para ele nessa história? 감장이 된 거예요. É porque ele se tornou o copeiro-chefe do rei. Ele estava próximo do rei. 바벨론에 포로 잡혀 있으면서 Só que Neemias, mesmo estando ali preso, 예루살렘을 그리워했어. sempre tinha saudades de Jerusalém. 돌아가서 Ele queria rapidamente voltar para Jerusalém, 섬기고 servir a Deus, viver para Deus, prestar cultos, louvar. Ele tinha saudades disso. 매일 포로도 잡혀오는데 Todos os dias ele via novas pessoas sendo trazidas como escravos. E um dia veio um irmão 예루살렘에서 형편을 물었어. e ele perguntou sobre como estava Jerusalém. 너무 놀라운 이야기를 하는 거야. E ele falou de algo muito incrível, 바벨론 포로 와 있으면서도 que mesmo ele estando ali, 돌아갈 걸 기대하고 preso na Babilônia, ele ficava com aquela expectativa, com saudade de voltar para Jerusalém. 여기 무너지고 Só que ele escutou que o templo de Jerusalém havia sido destruído, né? Que havia sido queimado. 없는 거예요. Que não existia mais aquela cidade de Jerusalém. 소망이 끊어진 거예요. Então, foi cortada toda a esperança do coração dele. 가고 싶었는데 Nossa, realmente eu queria voltar para Jerusalém. Eu quero viver servindo a Deus. 성벽이 무너졌구나. Só que os muros de Jerusalém foram derrubados, a cidade foi queimada. 견딜 수 없는 마음의 아픔.
Sabe, surgiu aquela dor enorme no coração dele que ele não podia mais suportar. 어느 날 며칠 음식을 안 먹고 금식하고 기도하고 그랬어. Depois de muitos dias em jejum, orando, 왕 앞에 나갔는데 ele foi perante o rei. 이제 술을 들고 왕 앞에 술 당하는 자리가 나갔는데 Ele foi servir o rei, porque ele era o copeiro, o chefe do rei. 왕이 너 이리 와봐라. Só que o rei o chamou, vem aqui. 네가 병이 없는데 Você não é doente. 그렇죠. 병 있는 사람 왕이 그 술 맡은 관장 안 세우잖아요. Porque uma pessoa doente não seria estabelecido como copeiro, chefe do rei, né? 얼굴 좀 수척해졌다. Olha, mas eu vejo que o seu rosto não está muito bom. 필경 내 마음에 무슨 근심이 있는가 보다. 무슨 일이냐? Eu sinto que você tem alguma angústia no seu coração. O que está acontecendo? 느헤미야 너무 놀랐어요. Neemias ficou muito assustado com aquilo. 하늘에 하나님께 속으로 묵도하고 Ele, sabe, ficou questionando a Deus no seu interior. 여실이 있는 성벽이 무너졌고 성문이 불타서 내가 어찌 근심이 없으리까. E ele falou, Senhor, a minha cidade, o muro foi derrubado e a cidade foi queimada. Como não estaria eu aflito? Sério? 아니 그러면 네가 뭘 원하니? Então o que você deseja? 나로 가서 예루살렘 성을 짓게 하소서. Permita-me voltar e cuidar da minha cidade. 가면 네가 얼마나 있으면 다녀올 수 있느냐? E quanto tempo você precisa para voltar? 그래 느헤미야를 E assim, 예루살렘 총독으로 세웠어. ele estabeleceu Neemias como um governador de Jerusalém. 놀랍습니다. Foi incrível, pessoal. 진짜 너무 놀랍습니다. É muito incrível. 근데 총독으로 세가 이제 예루살렘 성을 중원하러 가는데 Então ele foi enviado ali, ele estava indo para cuidar de Jerusalém. 야심이 나와서 같이 돕고 Então tinha ali alguns profetas que o ajudaram e começaram a levantar o muro de Jerusalém. 근데 그게 대적하는 사람 너무너무 많아. Só que tinham muitas pessoas contra eles. 발랏 Sambalate, Tobias. 까지 방법으로 대적. Essas pessoas de qualquer forma queriam ser contra o plano deles. 느헤미야 이야기가 아니라 Só isso não é a história de Neemias. 우리 이야기. É a nossa história hoje. 우리가 하나님 나라를 그리워하고 Nós temos aquela saudade de Deus. Nós desejamos sim viver, né, construindo a cidade de Deus, pregando o evangelho de Deus. Mas Satanás coloca inúmeros pensamentos que querem nos impedir de que não vai dar certo. Uma coisa que eu gosto muito ao ler a Bíblia aqui, sim, sempre vemos muitos inimigos aqui. Mas o que diz aqui na Bíblia? Neemias 6, versículo 15. 성 역사가 52일 만에 엘룰월 25일에 끝남에 Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 대적과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워서서 낙담하였으니 이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. 복음을 전했습니다. Só eu preguei o evangelho. 내가 죄 사함 받 의인이라고 한다고 E por eu dizer que havia recebido a salvação, que era justo, 비난하고 그랬습니다. por muitas pessoas eu fui criticado, chamado de herege. 하나님이 나와 함께 계시는 거예요. Mas pessoal, Deus sempre esteve comigo. 하나님이 길을 여시는 거예요. Deus abriu caminhos. 우리가 작년에 코로나 비대면을 하면서 Ano passado, tendo aqueles cultos online, 이번에 미국가 정말 놀랐습니다. dessa vez eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei muito surpreso. 저희 근교에 있는 시장들이 모였습니다. Se reuniram, né, prefeitos ali das cidades, 마인드 교육에 관심을 가지고 그분들이 모였어요. e eles estavam reunidos com 강의를 했습니다. interesse na nossa palestra. 그분이 죄 사함을 받더라고요. 2 pessoas ali receberam a salvação. 복음을 너무 행복했어요. Eu preguei o evangelho e fiquei muito feliz. 일하자고 그러더라고요. Eles disseram que querem trabalhar junto conosco. 정말 감사했어요. Eu fiquei muito grato. 우리가 어떤 도시 갔는데 Nós fomos a uma cidade 국회의원이 왔어요. e foi um deputado ali. 우리가 정말 복음을 전는 개인적으로 복음을 전는데 E nós, naquela noite, eu preguei o evangelho. 죄인 왔다 갈 때는 의인으로 돌아간다고. E ele estava muito grato, dizendo que veio como pecador e estava indo como justo. Ele ficou muito feliz. 저 원비전이라는 방송국에서 초대를 받았어요. Também fui convidado numa emissora chamada One Vision.
제가 이제 그분이 저에 대해서 이제 인터뷰를 하고 제 복음을 듣더니 E eles começaram a me entrevistar, né, escutaram o evangelho que eu preguei. 강의에 우리 방송에 좀 나가게 해달라고 그러더라고요. E eles pediram para me autorizar, né, a passar assim o meu conteúdo do livro de João. E o que vocês acham que eu disse para ele? Podem usar tudo. Eu falei, podem usar tudo à vontade. 여러분, 이런 일이 있을 수가 없어요. Só são coisas impossíveis de acontecer. Não é impossível de acontecer. 방송 우리 한번 강의가 미국 지금 나가고 있어요. Nos Estados Unidos, dezenas de estações de TV estão transmitindo as minhas aulas de João. É a primeira vez que aconteceu isso na vida. 제가 그 깜짝 놀라는 거예요. Na entrevista, eles ficam surpresos, se assustam comigo. CTN 담당 아나운서 A apresentadora ali da CTN, a representante, 감격해하더라고요. ela ficou muito comovida com as palavras que preguei. Ela chorou escutando a palavra, 진짜 이게 사실인가 싶은 거예요. a ponto de eu questionar, será que tudo isso é verdade? 자, 여러분 보십시오. Pessoal, prestem atenção. 같은 관원장이 O copeiro-chefe do rei 가서 foi para Jerusalém, 성을 쌓는데 estava construindo o templo de Jerusalém. Tem muitos inimigos. 이 성을 다 쌓았다. Só que ele chegou até o fim daquela construção. O que isso quer dizer? 하나님밖에 할 말이 없는. O que vão dizer? Só, Deus fez isso. 하나님이 Esse Deus 여러분 안에 살아 계십니다. está vivo dentro de vocês. 사셨고 Ele remiu o pecado de vocês. 만날 때 E não importa com que problema vocês se encontrem, não serão vocês contra aquele problema. 이를 만난다고 믿어야 합니다. Vocês devem crer que é Deus que está junto com vocês que irá confrontar aquele problema. Amém? 예. Sim. 여러분 하나님의 도구입니다. Só vocês são uma ferramenta de Deus. 당신의 일을 하십니다. Deus quer fazer a sua obra por vocês. 아무것도 아닌 인간입니다. O Oxo Park não é nada. 당신을 드렸습니다. Eu simplesmente me entreguei a Deus. 나를 들어 쓰실 기뻐하십니다. Então Deus se alegra em utilizar a minha vida. 전부를 들어 쓰시기를 원합니다. Deus deseja usar a vida de todos vocês para o Evangelho. 살아 역사하십니다. Então Deus com certeza irá viver e trabalhar por vocês. 수없이 많은 대적이 있었지만 Sempre tive muitos inimigos. 하는 걸 막으려고 했지만 Muitas pessoas quiseram impedir de nós levantarmos a cidade de Jerusalém. Ele quer se tornar rei, por isso que Neemias está fazendo isso. Ele está anunciando ser rei. 퍼뜨리고 해도 Mesmo as pessoas colocando esses falsos boatos, tá bom, isso não é verdade. É as suas coisas, é vocês que estão dizendo, estão inventando isso. Eu estou ocupado aqui. E assim foi construído, né, os muros de Jerusalém. 이해가 안 가는 건 Uma coisa que não dá para entender. 같은 거 아니에요. 성사로 간다는 자체도 이해가 Só, primeiro, não é compreensível o copeiro-chefe de um rei ser enviado como um governador para construir uma cidade. 네가 병이 없는데 Mas imagina, a curiosidade do rei. Olha, eu sei que você não tem nenhuma doença, mas por que o seu rosto está assim? Você tem alguma angústia hoje? 느헤미야 마음 예루살렘 성이 함락되고 성문이 불탄 걸 보면서 마음에 슬퍼 고통하는 그 마음을 하나님 보시면서 Só Deus viu aquele sofrimento, aquela saudade, né, que Neemias tinha em seu coração. E já que ele viu que era um coração de acordo com o coração dele, Deus tocou no coração do rei. 병이 없는데 Olha, você não é doente, mas por que o seu semblante está assim? 근심이 있는 모양이다. Eu vejo que você com certeza tem uma angústia no coração. E o Neemias, ele ficou assustado. 왕이 기도 좀 하고요. Só um momentinho, rei, eu vou orar um pouco. Ele não podia falar isso, né? 또 하고 Mas ele, sabe, abriu, levantou a cabeça, abriu os olhos. 있는 성읍이 함락된데 어찌 근심이 없으리. Como não estaria eu angustiado, né? Sendo que a minha cidade, minha terra natal, foi destruída. 네가 뭘 하기를 원하느냐? Então o que você deseja fazer? 나로 가서 여러분 성을 쌓게 하소서. Por favor, me envie, me permita reconstruir minha cidade. 언제쯤 돌아오겠느냐? E quando você poderá voltar? 그래 가라. Tá bom, vai. 가면 또 왕에게 했어요. Ele foi. 살림 강도에게 조서를 주어가 내 집을 들보 제목을 주라. E ainda mais, quando ele foi, o rei disse: olha, mandem produzir um papel, né, que o reconheça como um enviado meu. 이제 총독으로 Então ele, 가니까 pela ordem do rei, com a autorização em papel do rei, foi para Israel como um governador. Então foi algo muito precioso. 너희야 마음속 예루살렘 Deus fez com que ele pudesse construir todo aquele templo. Só quando, no coração de Neemias, ele escutou de que a cidade dele havia sido destruída, que havia pegado fogo, ele novamente voltou ali e vou levantar aquela cidade, né? E assim se alegrou em Deus. Fazendo esse trabalho, 문제도 많고 teve muitos problemas, teve muitos inimigos, teve muitas pessoas contra o trabalho dele. 근데 문제가 안 되는 건 Mas uma coisa que 하나님이
não era problema, é porque Deus estava junto. 문제가 없는 건 아니에요. Não é que ele não tinha problemas, ele tinha problemas. 그 일을 하나님 처리. Mas já que Deus estava junto, Deus resolvia os problemas para ele. 전 여러분 아무것도 아닌 사람. Pessoal, realmente eu não sou um nada. 우리 누님 너 목수야 너는 절대 목사하지 마라. A minha irmã mais velha, ela me dizia, Oksu, não pense em ser pastor. 저는 목사로서 자질 없는 사람. Pessoal, eu não sou uma pessoa qualificada para ser um pastor. 제 아내 결혼하고 날 보고 늘 하는 소리가 Uma coisa que a minha esposa sempre repete para mim é 산시살. 발음이 잘 안 돼. É porque eu tenho a língua curta, né? E eu não consigo pronunciar muito bem. 33년 이기 잘 안 돼. 33, que significa 33 anos, né? 33. E como foi minha pronúncia agora? Foi boa? 제가 구원받고 난 뒤에 Depois que eu recebi a salvação, 내가 학교 와서 책 읽으면 다 웃어야 돼. quando eu lia, fazia leitura, né, na escola, todos os alunos riam de mim, porque eu não conseguia pronunciar muito bem. Por isso eu ficava praticando. Ó, Deus disse que... 그래서 요즘도 이제 좀 마음이 셀 때가 있어요. Mesmo assim, ainda hoje em dia, as palavras escapam. Pessoal, como eu seria um pastor? 저도 생각도 안 Eu também nunca planejei isso, mas 목사 되길 원한 건 아니었는데 eu nunca desejei ser pastor, 복음 전하긴 원했어요. mas eu desejava pregar o evangelho. 복음 전하고 싶어요. Pregar o evangelho. 복음이 너무 좋았어. Porque o evangelho era algo muito bom. 있고 Sempre tive dificuldades, passei fome, 그 단계 넘으니까 mas superando essas coisas, 하나님께서 못난 나에게도 일을 하시는 eu vi que Deus trabalhava para um ser tão inútil como eu. 하나님 그 여러분에게도 일하기를 원해요. Só Deus deseja trabalhar na vida de vocês. 이렇게 만드시길 원해요. Deus deseja fazer da vida de vocês assim. 약속을 바라보세요. Só olhem para a promessa de Deus. 형편하고 약속과 다를지라도 Por mais que a promessa seja diferente da situação, ignorem a situação e vejam a promessa. 최요한에게 이야기할 때 Quando eu disse para o Tia Yohan, 병이 안 나면 어떡하지? e se o John Choi ele não for curado? 이야기할 때 Quando eu falei com o pastor Nam, 여러분 김충환한테 이야기할 때 quando eu falei com o irmão Kim Chung-an, 나면 e 어떡하지? se ele não for curado? 정말 그런 마음이 들었어. Sim, surgiu esses pensamentos. 근데 그건 내 문제 아니잖아. Mas isso não é problema meu. 하나님 약속 믿었는데 Eu criei na promessa de Deus. 그 애쓸 때 E quando eu fiz crendo na promessa, 역사를 하시더라. Deus realmente trabalha conforme a sua promessa. Amém? 김충환이 살아나더라. 내일 모레 죽는 사람이 Aquela pessoa que ia morrer no dia seguinte, viveu, o irmão Kim Chung-an. O pastor Nam queria morrer no dia seguinte. Choi Yohan queria morrer 2 horas depois de quando eu falei com ele. 하나님의 Pessoal, não foram as minhas palavras, foram as palavras de Deus. Olha, se isso não acontecer, Deus se torna mentiroso. E Deus jamais mente. 우리는 사탄에게 속아서 Pessoal, nós somos enganados por Satanás. 많은 하나님의 말씀 내 마음에 죽입니다. E muitas vezes matamos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Ah, isso não faz sentido. 또 그렇게 하면 또 착한 척하고 E ainda mais, se faz de bonzinho. Ai, Senhor, eu não tenho fé. 믿는 게 자랑이에요. Pessoal, é motivo de se orgulhar não ter fé? 믿으면 되지. Basta crer. 믿을만 못 믿을 뿐이야. Deus é um ser que não é confiável? Ele é confiável. Então por que não tem fé? Não faz sentido. 사단에 속아서 믿음 없는 삶을 살았다. As pessoas são enganadas assim por Satanás e vivem sem fé. 느헤미야 속에 예루살렘 성을 사랑하는 마음이 있는 걸 보고 Só Deus viu que dentro do coração de Neemias tinha aquele amor por Jerusalém. 물로 설파하는 걸 보고 Viu que ele derramava lágrimas de tristeza, que ele sofria. 예루살렘 총독이 돼가 Por isso Deus abriu caminhos para que ele fosse o responsável por aquela cidade. Muitos inimigos foram contra, muitos quiseram impedi-lo, quiseram matá-lo. Mas 하나님이 한 Deus trabalhava nele. 사람을 여기 보내셨어. Ah, foi Deus que me enviou aqui. 이루어져. Então essa cidade vai ser reconstruída. 성 안에 있는 사람들까지 Até aquelas pessoas que estavam dentro da cidade estavam reclamando contra ele. 안에 Ah, porque tem que fazer tudo isso, a gente não vai conseguir fazer, não vai dar certo. Muitas coisas aconteceram. Mas olhando para Deus, ele venceu. 묻고 싶습니다. Só eu quero perguntar a vocês. 여러분 점잖은 척하고 Só vocês são gentios. 죽였습니까? Com essa gentileza, quantos pensamentos vocês mataram? Que eram da palavra de Deus, não creram. Ah, isso aqui não faz sentido. Ah, isso aqui não vai dar certo. 수수하고 Vocês aceitaram isso e tentaram viver uma vida tranquila, em silêncio, pacífica, 어려울 것 같고 porque sentiram que seguir a palavra de Deus vai ser difícil, vai ser cansativo. Pessoal, não. 하나님 여러분 속에 일하기를 간절히 원합니다. Deus deseja grandemente trabalhar em vocês. 이제 정말 선자 생도의 아내가 Realmente, a esposa do discípulo de profeta. 나만 묻는 병 낫게 하려 여기 보냈구나. Ah, aquela menina cativa também.
Ah, Deus me enviou aqui para ele ser curado da lepra, ele vai ser feliz, ele vai receber a salvação, a esposa dele vai receber a salvação, nós podemos fazer comunhão da palavra, eles vão pregar o evangelho. 괜히 얘기했다 안 나면 어떡해? Poderia pensar assim, mas ela podia pensar também. Ah, e se eu falar e ele não for curado? Ele vai à toa, vai voltar e vai ser pior para mim. 많은 생각이 있었어요. Com certeza ela pensou em muitas coisas. 생각을 분리하십시오. Pessoal, vamos distinguir os pensamentos. 과 하나님의 말씀. O meu pensamento da palavra de Deus. 이 생각이 하나님의 말씀 맞는 생각이라면 Se o nosso pensamento está de acordo com a palavra de Deus, 생각을 포기하지 마시고 não desistam disso. 믿음으로 발을 내딛. Deem um passo pela fé. 하나님 이름 속에 놀랍게 일어나. Deus irá trabalhar grandemente por meio de vocês. 이번에 아틀란타에 갔는데 Dessa vez fomos para Atlanta 거기에 이제 큰 신학교 하는 총장을 만났어요. e encontrei, né, um grande reitor de uma universidade ali, teológica, né? 하이티에서 왔어요. E ele era do Haiti. 이번에 IT의 이한솔 형제 내외가 이종훈 형제하고 둘이 ITF 선교를 하고 있는데 Então tem o irmão Ihan Sol e o irmão Lee Jong-hun, né, que estão ali ministrando. E o pastor Lee Jong-hun, ele fica na capital. 이제 그 시골에 갔어요. E o irmão Ihan Sol, ele fica no interior. 전에 이제 거기 이제 뭐냐 반군들이 있어요. Só que existem ali, tipo, rebeliões, né, que são contra o governo. 종종 지난번에 그래가지고 E da vez passada, por causa disso, 은행에 돈을 찾으러 못 가는 거예요. agora estão impedidos de ir no banco, por 우리가 exemplo, 막 돈도 né, 또 sacar 없이 dinheiro. 보내고 그랬어요. Nós enviávamos um pouco de auxílio para 저 eles 뭐야 하여튼 촉살 영감이 돼서 e tivemos 돈 많이 안 보내요. um coração de ajudar, mas nós não enviamos muito dinheiro, enviamos só uma quantidade suficiente para eles poderem comer, 밥을 먹는 사람이 많으니까 porque tem muitas pessoas que comem ali na igreja. 밥을 먹이는 거예요. Então, na igreja praticamente alimenta as pessoas. 16명이 교회 와서 밥을 먹는다. Ele diz que 16 pessoas vêm para comer na igreja. 고맙더라고요. E eu fiquei muito grato ao escutar isso, né? Eu falei assim, eu vou pelo menos me enviar um dinheiro pro arroz. 만 줘요. Nunca é uma quantia absurda, é muito pouco. 정부 어떤 단체가 구호 단체가 쌀을 계속 공급해 준대. Só que ele falou que uma organização do governo está continuamente doando arroz para eles. 지난번에도 Da vez passada também, 이제 타운에 도시 왔다가 들어가려는 그 길에 막 강도들이 많고 그래가지고 eles haviam visitado uma outra cidade. Quando eles chegaram para voltar no interior onde eles vivem, né? Tinham 충격전이 벌어졌는데 esses rebeldes, né? Que estavam ali armados e estavam tendo uma guerra civil praticamente. E eles ficaram no meio daquele tiroteio. Tava ele, a esposa dele no carro. 고개 숙이라 그랬는데 E ele falou, abaixa a cabeça. 총알이 지나가. E quando ela abaixou a cabeça, passou uma bala. 그래서 완전히 삶을 그냥 막 기절해 버렸어요. Naquele momento, aquela missionária quase morreu, ela desmaiou. E eles disseram que oraram muito. 아틀란타에 왔어요. Eu fui para Atlanta 너무 감사. e eu me encontrei com o reitor lá do Haiti, né? Eu fiquei muito grato. 좀 하는 목사님이나 Seja os pastores que têm a escola de teologia ali, 거기에 우리가 그 복음 이제 구원받은 목사님인데 그분도 또 IT에서 e também tem um outro pastor que havia recebido salvação, escutou a nossa pregação e também que era do Haiti. IT에서 자기분은 나와서 해외에서 복음 전하고 E ele, né, saiu do Haiti, estava pregando o evangelho no exterior. 모든 선교사 다 떠난 거예요. Todos os missionários do Haiti estavam partindo do país. 이 한손이하고 이종훈이 둘이만 남아 있는. Só estavam os nossos missionários, né? O missionário Ihan Sol e o missionário Lee Jong-hun. E eles ficaram muito surpresos com isso. 진짜 당신들 어떻게 거기 남아 있는? Nossa, como é que vocês continuam ali ainda? 하나님 도우셨다고. E eles testemunharam dizendo que Deus os ajudou. 다가 Então ficamos ali, 호재이한테 막 총을 차에 쏘아서 já que estava tendo muito desses tiroteios. 못하고 차에 내려가 경찰서까지 막 기어서 갔다. Naquele dia que eles ficaram no meio daquele tiroteio, eles disseram que nem podia mais andar com o carro, eles tiveram que ir a pé, né, para a estação, para o posto policial. 데를 지내봤어. E eles tiveram que passar e durante o caminho viram cadáveres. Foi algo horrível. 하나님 앞에 너무 감사해. Mas Deus os protegeu. Eu fiquei muito grato perante Deus. 박영 목사님 가면 O que o pastor Young Park disse? 거기서 요 정도 거린 차인데 총알이 날아간 차인데 Nossa, foi uma distância de um palmo mais ou menos, né? 차이로 그렇게 됐는데 Então, a pessoa, tipo assim, foi milímetros de diferença para ter matado, né, um dos missionários ali. 감격스럽더라고요. E foi muito comovente realmente escutar aquilo. 저 뭐야 이한교 목사는 이 한솔이
옛날에 애 많이 모이고 하와이 때 저 뭐야 수영하는 밤에 벌레 나가가지고 친구들 술 먹고 들어오고 그래가지고 막 저한테 잡혀가지고 고생하고 그랬거든. O pastor Hang Lee, né, que é o pai do missionário Ian Sora, ele diz que antigamente no Havaí, né, eles saíram durante o acampamento, beberam à noite, causaram muitos problemas. 형제들이 진짜 복음을 위해서 목숨을 걸고 이런 너무 아름다웠어. É muito agradável ver que esse tipo de irmão hoje entrega a sua vida para viver para o evangelho. 목사 내외를 천사로 보는 거예요. Eles enxergam os missionários como anjos, 우리에게 복음 전해주고 porque pregam o evangelho ali para os nativos. 선교에 좋은 선교사들 많아요. Realmente existem muitos missionários muito bons na nossa missão. 그런 사람도 있어요. E também tem aqueles que não são assim. 저 다 잘 알진 못하지만 Eu não conheço todos, né? 하나님께서 우리 안에 복음을 전하게 하시고 Mas Deus está nos fazendo pregar o evangelho. 우리 온 세계 복음을 전하 길을 열어주니 얼마나 감사해요. É muito gratificante ver que Deus tem aberto caminhos no mundo inteiro para nós pregarmos o evangelho. 뭐밥 잘 먹고 그냥 뭐 편하게 살다가 세상 떠나려고 생각지 마십시오. Só não pense em viver uma vida confortável, comendo coisa boa. 이런 마음에 복음이 있으면 Se vocês tiverem o evangelho nos seus corações, 왜 느헤미야를 술 맡은 관장을 만들었겠어요? só por que vocês acham que Deus fez de Neemias o copeiro-chefe do rei? 하나님 왜 왕의 마음을 바꾸시겠어요? Porque Deus, né, trocou o coração do rei. 예루살렘 성을 쌓고 올 때 얼마나 기뻐했겠습니까? Imagina quando eles terminaram a cidade de Jerusalém, quão feliz Neemias deve ter ficado. Eles estão novamente fazendo aquela cidade do evangelho. 허물어져 있는데 Só hoje estamos fazendo esse trabalho. Em qualquer lugar, toda essa cidade do evangelho está destruída. E para isso, nós estamos entregando a nossa vida, estamos entregando o nosso ser. 역사하셔서 E Deus, de uma forma incrível, tem trabalhado. 능력이 넓어져 가고 있습니다. E assim, os trabalhos têm se ampliado mais e mais. 돼 가고 있습니다. Está tendo o trabalho de Deus. 이제 여러분 우리 복음을 위해 삽시다. Pessoal, vamos viver para o evangelho. 여러분 복음을 위해 산다고 해서 어려워 보이긴 해도 Viver para o evangelho pode aparentar ser difícil, 어렵지 않습니다. mas não é difícil, 하나님 여러분 도우십니다. porque Deus vos ajuda. 두려워하지 말고 Então não temam, 담대하게 sejam 이 corajosos. 복음 전파하기 기뻐하십니다. Deus se alegra em pregar o evangelho. 목사 아무것도 아니지만 O Oxo Park não é nada, 그렇기 mas 때문에 이번에 많은 걸 세우는 걸 봤습니다. por pregar o evangelho, eu vi Deus abrir muitas portas para pregarmos o evangelho. 삽시다. Então vamos ver para o evangelho. Muito obrigado.